Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Mensagem de Fé da Paróquia São José, Operário em Ananindeua. Quero acolher você, quero receber você com muita alegria em nosso meio, para juntos, hoje, nesta quarta-feira, meditarmos a primeira leitura. Hoje, que é quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, queremos refletir a carta de São Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz assim: Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será de vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais das vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, esta primeira leitura da quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum que nós estamos, nos traz de São Tiago algumas lições. A leitura começa exatamente chamando a atenção a todos aqueles que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. Porém, São Tiago retoma e recorda logo em seguida que não sabeis nem mesmo o que será de vossa vida amanhã. São Tiago se encaminha e se dirige a todos aqueles possuidores de bens, pessoas endinheiradas, ricas, que fazem milhares de projetos e planos, mas esquecem de colocar nesses projetos e planos Deus. É uma grande tentação que cada um de nós enfrenta, não só os ricos, mas a grande tentação de excluir Deus das nossas metas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, é exatamente um perigo para a nossa vida de fé. E é isso que São Tiago hoje recorda. Nós não podemos fazer nenhum projeto sem envolver, sem colocar Deus, porque a própria sabedoria popular nos motiva a compreender que o futuro a Deus pertence. Logo, nós não podemos em nenhum momento esquecer que Deus, o Senhor do tempo, é o Senhor das nossas vidas e por isso também Senhor em nossos projetos e metas. Mas um outro fato curioso que é interessante também refletirmos a partir da leitura de hoje é exatamente o fato de que nós não sabemos o nosso futuro. Há quem diga que pelas mãos ou pelas cartas, há quem diga que o esoterismo pode nos dar respostas acerca do futuro, mas se temos um coração enraizado numa fé autêntica, sabemos que o futuro somente é do Senhor. Portanto, nenhuma mão, nenhuma carta, nenhum tipo de esoterismo, nem mesmo o horóscopo, pode nos assegurar o que será da nossa vida amanhã. Ora, a nossa vida pertence a Deus e somente Ele é quem sabe onde estaremos, o que faremos, como estaremos no dia de amanhã. Há hoje uma grande tentação chamada ansiedade. Quantas pessoas encontramos no dia a dia que se apresentam a nós manifestando quadros de síndrome ou de crises de ansiedade. E é um tanto preocupante isso, porque parece que de um modo coletivo a sociedade toda padece uma grande síndrome de ansiedade. Provavelmente 90% das pessoas hoje dormem ou não dormem pensando no dia de amanhã.
E isso é exatamente preocupante. Porque a leitura de hoje ela não nos exorta a levar uma vida sem projetos ou sem planos, mas nos exorta a colocar Deus acima de todo o futuro. Nos exorta a compreender que a nossa vida é dele e para ele, e por isso o nosso amanhã só a ele pertence. Havia um santo na igreja que dizia: o meu passado, a misericórdia, o meu futuro, a providência de Deus. Portanto, só temos o hoje. O nosso passado não volta e o nosso futuro ainda não chegou. Viver o hoje de uma forma sábia, de uma forma prudente, de uma forma fecunda, é o que Deus pede a cada um de nós. Deus nos pede também que nós possamos aproveitar cada dia como se fosse o último. O que faríamos no último dia de nossa vida? Essa pergunta pode nos motivar a muitas reflexões. Mas, será que vivemos de fato cada dia como se fosse o último? Será que confiamos e entregamos a Deus, de fato, o nosso destino, o nosso futuro? É uma pergunta que nós podemos também levar no coração hoje para responder ao longo do dia. Essa leitura ainda nos exorta a exatamente confiar no Senhor, o nosso futuro, e largar qualquer tipo de mal, qualquer tipo de fanfarronada, como é usado na expressão de São Tiago. Qualquer tipo de vida desregrada, de vida sem preceitos, de vida sem ordem, uma vida bagunçada, qualquer fanfarronada, somos convidados a abandonar, a largar essa vida de pecado para buscar a santidade que Deus sonha para cada um de nós. Volto a dizer, no dia de hoje, porque o amanhã nós não temos. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal, diz São Tiago. Portanto, se nós, como esses ricos da leitura de hoje, achamos que por termos poder, achamos que por termos dinheiro, acharmos que por termos talvez muitas e muitas vantagens, e só por isso nós somos detentores do futuro, diz São Tiago, essa arrogância é um grande mal. O que é essa arrogância? É a prepotência, é uma autossuficiência de achar que o nosso tempo quem faz somos somente nós. E não é bem assim. Ou pode ser assim, mas se for desta forma, incorremos em pecado, incorremos em fazer um grande mal. Portanto, irmãos, eu exorto você hoje a confiar a Deus o seu futuro. Todas as pessoas que enfrentam crises de ansiedade, que enfrentam síndromes desse tipo, e nós sabemos que são síndromes preocupantes, que muitas vezes aprisionam as pessoas, que muitas vezes tiram o seu equilíbrio mental, que muitas vezes afetam de tantas formas os nossos jovens, por exemplo. E é preocupante, muito preocupante isso. Devemos dar uma atenção à nossa juventude, a todas as pessoas que manifestam essa dificuldade, porque devemos exatamente compreender que só temos o hoje em nossas mãos. Portanto, não podemos sofrer por um passado que seria exatamente uma espécie de saudosismo. Tem também aqueles que se aprendem, que da mesma forma como tem aqueles que se aprisionam, que se apegam no futuro, tem aqueles que se apegam no passado e se aprisionam no saudosismo. Tudo era bom na infância, na juventude, nada hoje é bom, nada vai prestar, mas só o passado que era bom, só o passado que prestava, só o fulano de tal que passou na minha vida lá atrás é que era bom, o fulano que está hoje não é melhor, não é bom, não presta, nada mais hoje presta. Da mesma forma tem também esses que se apegam ao futuro. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E se eu não der conta? E se eu não conseguir? É o que a gente chama de sofrer por antecipação. Que essa leitura de hoje nos ajude a compreender que se colocarmos Deus no nosso hoje, se colocarmos hoje Deus em nossas vidas e entregarmos a Ele o nosso futuro, certamente não é os nossos esforços que nos trarão o sucesso, que nos trarão o êxito, mas
com a força de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, a vitória é certa. Ainda que a vitória seja um não, ainda que a vitória seja um fracasso nosso, mas ainda assim sairemos vitoriosos, porque estaremos com Deus ao nosso lado. E Ele nos faz mais fortes diante da lida da vida. Nas vitórias e nas derrotas, Ele nos ensina a superar qualquer tristeza e nos faz campeões até mesmo quando perdemos. Portanto, se colocarmos Deus em nossa vida, levaremos muito mais aprendizado desta vida. E eu termino exatamente como termina a leitura, dizendo: assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Portanto, um grande risco também é o risco do pecado da omissão. Engana-se quem pensa que pecado é só fazer algo. Às vezes, não fazer o bem, não fazer algo, é também pecado. É o pecado da omissão. Quando você vê diante de você a oportunidade de fazer o bem a alguém, quando você vê diante de você a oportunidade de elevar alguém a Deus, de elevar a alma de alguém a Deus, de trazer Deus àquela pessoa, e você tira de você essa responsabilidade, isso é um grande pecado de omissão. Portanto, diante do tempo que Deus nos dá, nós somos chamados a sermos profetas do tempo de Deus, do Kairos, do tempo da graça, o tempo que não é igual ao nosso, mas é o tempo que age em nossa vida e nos transforma e nos renova e nos faz mais santos. Somos chamados a ser profetas desse tempo de Deus. Somos chamados a levar esperança aos nossos irmãos, a acolher todos os irmãos que sofrem por causa do futuro que não chegou, a acolher todos os irmãos que se desesperam diante das cobranças da vida pelo futuro que ainda vai chegar. Somos chamados a acolher, a acalmar o coração e exortar os nossos irmãos a viverem e aproveitarem o hoje de Deus em sua vida. Aproveitarem e darem o seu sim a Deus hoje, não ontem, não amanhã, mas hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.